E aí, galera? Vamos que vamos. Vamos de hoje, filosofia. Na aula passada, na semana passada, nós falamos, né, de dois momentos da filosofia moderna. Primeiro momento, nós falamos do racionalismo, né, de Descartes, o famoso racionalismo cartesiano. E depois falamos também do empirismo britânico, Francis Bacon, mas principalmente, né, John Locke e também David Hume, ou Hume, né? Esses pensadores, eles são extremamente importantes, só que eles falam de um momento filosófico em que eles fazem, né, cada um caminho totalmente diferente, são caminhos antagônicos entre a o empirismo britânico vai vir questionando esse pensamento racionalista cartesiano, sendo que, é claro, os dois grupos são muito importantes até para os pensadores que virão depois. Um exemplo disso, a gente vai falar hoje de Immanuel Kant, que vai principalmente, né, dizer que através da leitura de David Hume, ele chega a esse momento, né, da construção do seu próprio pensamento filosófico, que diferente, né, do pensamento empirista, ele vai valorizar algumas coisas do pensamento do racionalismo cartesiano, como também do empirismo, e ao mesmo tempo vai criticar os dois pensamentos. E a própria ideia da metafísica será criticada por Immanuel Kant. Por isso, ele abre o leque que a gente vai começar agora, que é o leque daqueles que fazem as críticas diretamente à metafísica. E o pensamento de Immanuel Kant, de ser um dos pensamentos filosóficos mais importantes, né, de onde vai derivar vários outros pensadores vão trabalhar ou na crítica ao seu pensamento ou na própria valorização do seu pensamento. O pensamento de Immanuel Kant, que tem uma certa quantidade de obras filosóficas trabalhadas, ele vai ser o pai daquilo que a gente chama de linha do criticismo, né? De uma nova linha de pensamento chamada criticismo. Então vamos lá. Primeiro aí vocês estão vendo, experiência é percepção compreendida. Immanuel Kant, né? Experiência é percepção compreendida. O Immanuel Kant, ele foi de 1824, ele nasceu no século XVIII, né? Em 1804, no início do século XIX, ele vai falecer. Kant nasceu em Königsberg, antiga Prússia, que na época era uma região da Alemanha, dos reinos germânicos, né? Porque não existia a Alemanha ainda. Hoje, atualmente, a cidade em que ele nasceu seria território russo. Filho de artesãos, estudou na universidade local, se tornou professor. Tinha uma vida extremamente metódica, tanto que as pessoas que moravam na cidadezinha dele diziam que eles acertavam as horas do dia, né? Podiam acertar até seus relógios só com a rotina do Immanuel Kant, de ser tão rigoroso na rotina dele, tão metódico naquilo que ele fazia. Nunca se casou, não teve filhos, viveu diretamente para a filosofia. E aí, como a gente falou, ele vai ter influência do pensamento racionalista, né, do poder absoluto da razão, dos filósofos empiristas, que ele fala da experiência e dos sentidos, e da própria filosofia iluminista, que vai criticar os dogmas e o autoritarismo. Isso é, aquele pensamento, né, direcionado pela igreja. Para Kant, e Kant era religioso, tá, gente? Só entendendo isso. Para Kant, tanto a razão quanto os sentidos são fatores fundamentais no processo de conhecimento do mundo. Não adota nenhuma das posições extremas, ele aponta acertos e erros em todas as duas posições. Aí está aí, o criticismo kantiniano vai ser, na verdade, a confluência do racionalismo de Descartes com o empirismo inglês, principalmente de David Hume, e a ciência física e matemática de Isaac Newton. O período em que ele viveu era o Frederico II, era o rei da Prússia, né, o príncipe que comandava a Prússia, e foi período também da Revolução Francesa na França. Aos 57 anos, publicou o grande livro Crítica da Razão Pura, e para ele todo conhecimento começa sim com o empirismo, porque é através do tato, o que você cheira, vê, ouve, né, e o que sente no paladar, isso são para ele, na verdade, o início, né, desse conhecimento, e a experiência em si, ela depende desse empirismo no olhar dele.
E ele fala que esse conhecimento ele não é passivo, ele é um processo, né? Ele vai criar a ideia do puro a priori, né? E a ideia também daquilo que ele chama a posteriori, que é o que vem de fora, e a priori é o que está nato ao ser humano. Nessa questão de sensibilidade, ele vai dizer que quando representamos em nossa mente qualquer coisa externa, essa representação é feita no tempo e no espaço. Isso é o tempo e espaço, ele já está ali, ele é inato, né? Ele são condições a priori, ele não depende da experiência, está o tempo ali, está o espaço, o local, né? Mas apesar de eles serem coisas fora de nós e que nós apenas com a sensibilidade trazemos para nós, em cima disso nós vamos construir nossa experiência do mundo. Aí temos, né, outro tópico falando aí, ó, fazemos isso com tudo que pensamos. É como se o tempo e o espaço fosse apenas um recipiente vazio que você vai colocando, vai preenchendo com essa matéria, né? O que teu sentido vai sentir o sabor, você coloca lá dentro, a visão, o que você enxergou e percebeu, você vai colocar lá dentro, o que você ouviu, você vai colocar lá dentro. Essas percepções são que o Immanuel Kant vai dizer que, né, em cima disso, o tempo e o espaço, que é esse recipiente que recebe tudo isso. E aí a gente tem uma imagem, 3 imagens, né? Uma imagem de tempo e espaço em que você vê estruturas, né, do deserto, né, estruturas que estão ali no tempo e espaço, estão ali. Você, como você percebe e enxerga isso, isso sim já é o fruto da experiência e do conhecimento que você tem. Por exemplo, nós temos a revista Charlie Hebdo aí, com uma capa que foi muito polêmica. Depois foi feita uma capa aí que tá criticando o cristianismo, né? Tá debochando, ironizando o cristianismo, fazendo humor com isso, como houve também com o islamismo, e que para muitos gerou um certo, tipo assim, até que ponto, né, o humor pode chegar, até que ponto você tem direito de fazer isso. E aí, para alguns, aí entra o que a gente coloca dentro do nosso recipiente. Pô, é um cara que é ateu, por exemplo, vê essa ironia da revista, né, vai considerar como algo tranquilo, porque não mexe com o seu simbolismo, com o seu religioso, com o seu sagrado. Mas para uma pessoa, por exemplo, que tem uma certa religiosidade, isso aí vai mexer muito com isso. Então você vê que essa experiência de tudo aquilo que ele já colocou dentro do seu vaso ali, né, do seu recipiente, a religiosidade, os dogmas que ele aprendeu, como ele olhou o mundo pela fé, por exemplo, cristã ou islâmica, que foram os 2 mais afetados com as capas da revista. E aí sim vem a ação desse sujeito em cima desse conhecimento que ele já juntou a experiência com aquilo que ele vai recebendo e vai trabalhando em cima do espaço, né? E ali tem outra imagem, por exemplo, da figura das Torres Gêmeas, que são atacadas pelo Islã, por alguns grupos extremistas islâmicos. E aí outro exemplo de que você já tem uma noção, que se você não tivesse essa noção de experiências já de conhecimento colocado dentro desse recipiente, você só veria que é uma explosão, não está nem dando para ver que é um ataque de um avião sobre essas Torres Gêmeas. Então isso que a gente vai enchendo no nosso recipiente, ele é o conhecimento que a gente vai trabalhar nessa sensibilidade. E aí o entendimento para ele, a faculdade humana, né, de pensar ou de julgar. E aí ele fala que as categorias nos permitir pensar tudo aquilo que experimentamos pelos sentidos. Relação, causa e efeito, que é amar a mão no fogo. Toquei no fogo e me queimei, logo o fogo queima. Né? Para Kant, a causa não está nas coisas, no fogo, mas a relação que criamos pelo nosso entendimento. A criança mesmo, olha, e aí entra, olha que a valorização, quando ele fala da mesma tempo da razão como do empirismo, porque você precisa tocar numa panela quente, você sentir o calor e aí vai sentir que aquilo né, não foi bom para sua mão, você sentiu que queima. E aí o teu racionalismo vai entender toda vez quando você tiver de contato de novo com essa experiência. Então você vê que esse entendimento, essa faculdade humana de pensar e de julgar, ela vai ser em cima disso, né? Desse raciocínio que você faz em cima do empirismo, daquilo que você sentiu. Aí tem a imagem de uma criança, né, fazendo isso. Você vê que até uma criança, que a racionalidade ainda está no início. E aí ele fala, coisa para nós, tudo que conhecemos no mundo são as coisas para nós. Ou fenômenos, aquilo que aparece para nós já é filtrado pelas formas de sensibilidade.
A coisa em si, número, coisa pensada, não pode ser percebida pela razão humana, né? Aí ele vai dizer, exemplo, a fotografia de um jantar. A fotografia está ali, você vai ver as pessoas comendo, vai ver até uma comida até bonita, mas o cheiro da comida, o sabor dessa comida e até o movimento dessa mesa, o degustar, isso tudo é uma coisa que não vai estar, né, nessa primeira passagem dessa imagem, dessa fotografia. Se você buscar até o momento que você estava, de repente, se você está nessa fotografia e fosse buscar um momento na tua razão, aí sim, né? Mas o fenômeno em si, ele não aparece, ele já é filtrado pelas formas de sensibilidade. Você até tem ideia que a aparência daquela comida demonstra que deve ter um bom sabor, né? Mas você não tem como ter esse sabor diretamente. Ele vai fazer aqui tem uma imagem, né? Blue and black, isso é azul e preto, ou white and gold, né? Branco e dourado, né? Ouro, né? E aí você vai ver que você, só pelo que você aprendeu e conheceu e colocou dentro do recipiente, você já sabe que na verdade isso aí é um branco com dourado, não vai ser nunca um azul com preto. E aí você tem as outras imagens aí também, tipo assim, você já tem essas identificações através daquilo que você vai acumulando de experiência. E aí Kant vai fazer a crítica à metafísica. Kant afirma que não é possível conhecer aquilo que ultrapassa a experiência possível. Por exemplo, ele vai dizer que o homem não pode provar que Deus existe, nem que a alma é imortal, nem que o universo é infinito, nem que o homem é livre. Por quê? Porque ele não tem como palpar isso, nem transformar isso em experiência, né? Ele vai conseguir, por exemplo, em produtos químicos, ele vai dizer aquilo que é heterogêneo, que é homogêneo, só colocando no mesmo vasilha, no mesmo recipiente, e aí vê quando se mistura e quando se torna independente aqueles elementos químicos. Agora, nesse caso, ele não tem como, né, fazer isso. Então, ele vai fazer a crítica à metafísica em cima disso. A razão prática. O homem tem necessidade de conhecer questões existenciais inerentes à própria razão. De onde eu vim? Quem sou eu? O que é o infinito? Qual o sentido da vida? No campo prático da razão, ideias como Deus, liberdade, mortalidade, ele fala que devem ser tratados como conhecimento, né? Só não tem como você falar como verdades absolutas. Esse é o campo da moral e da religião. Ele fala isso bem claro, onde ele afirma coisas que não se podem provar. São postulados práticos, moralmente necessários. Ele até faz um exemplo aqui: livrar o homem da angústia causada pela ideia de fim absoluto após a morte. É a ideia da fé, de uma crença numa vida, numa imortalidade com Deus, né? Então ele vai falando aí da razão prática. E aí o Kant vai trabalhar em outros textos, né, sobre a vontade. É bom a gente pensar muito nessa frase final dele aí, ó. Age de tal modo que a máxima da atuação se passa a tornar princípio de uma legislação universal. Depois ele vai valorizar muito a filosofia moral, é o grande pensador de ética e moral. Vai ser conhecido como a filosofia do esclarecimento. E aí é interessante esse pensamento dele aí, que ele fala. Ele vai definir que o homem ele só sai da sua minoridade quando ele tem a capacidade de fazer uso do seu próprio entendimento. Então, em determinadas coisas, se ele não pensa, se ele age com covardia ou preguiça ou comodismo, esse homem fica na área de conforto, mas mostra que, na verdade, ele ainda está na minoridade, né? Ele não está questão de idade, a faculdade, sim, do que da atitude de autonomia de pensar. Isso sim que se transforma você num pensador de maioridade, saindo da minoridade. E aí temos as principais obras. Bem, a bibliografia que a gente trabalhou aqui nos slides vem do livro Vivendo a Filosofia, do Gabriel Chalita. Sendo que também tem, né, um bom material nesse livro que vocês vão encontrar até na biblioteca digital de vocês, Filosofando, né, Introdução à Filosofia. Bem, galera, por hoje a gente para no criticismo de Kant e a gente volta na próxima aula falando de outros momentos dessa crítica à metafísica. Até a próxima, um abraço.